Fala, torcida alviverde, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um debate aqui da ESPN, onde os comentaristas vão estar falando e vão estar pedindo também um técnico da seleção brasileira, agora que o Tite saiu, e o técnico da vez que eles estão pedindo na seleção é Abel Ferreira do Palmeiras. Vamos ver aqui o debate deles da ESPN e eu vou deixar os créditos do vídeo na descrição. CBF, se caso realmente de fato contrate um estrangeiro, tem que chegar, senta, vem cá. Seguinte, você vai sofrer isso, é assim, o futebol brasileiro funciona dessa forma, tal. Porque se o cara não for preparado para isso, Bubu, o cara vai arrumar confusão, ele vai ficar tão assim, que chateia, isso aí magoa, porque às vezes o cara não tem culpa de ter nascido em outro país, o cara está sendo contratado para fazer um trabalho, se a CBF vai lá, bate na porta e busca, a culpa não é dele. Entendeu? Só que as pessoas entendem de outra forma. Eu acho que essa é uma vantagem do Abel e do JJ, porque eles já passaram por isso aqui e conhecem bem na pele como funciona, porque existe uma resistência mesmo. Né? Se o Guardiola assume a seleção, não vai acontecer. O Guardiola é um nome, ter gente torcendo contra ele para provar, tá vendo? Tudo isso. Não foi a frase famosa do Muricy, né? Quero ver o Guardiola dirigir time brasileiro aqui com dificuldade de dinheiro. Né? Ele dirigindo o Barcelona, Bayern, City, ele tem o dinheiro, o contrato que ele quiser, né? Aquele desafio. Quero ver se o Guardiola é bom aqui treinando, jogando um campeonato estadual, com um calendário brasileiro e tal, desafiando assim a capacidade dele de dar certo no futebol brasileiro. Então, até se o Guardiola treinasse a seleção, acho que ia ter muita resistência, torcida contra, gente, então empatou tal jogo, não sei o que. Não. Por exemplo, uma coisa que me veio aqui agora, em 2006... assumiu a seleção brasileira Dunga, que nunca tinha sido treinador, mas que é um nome histórico e importante da seleção brasileira, o capitão do Tetra, né? Se apostou nisso naquele momento. Existe espaço para isso? Por exemplo, assumir um grande nome do futebol brasileiro, com história, mesmo que não tenha tanta experiência assim como treinador? Ou não? Isso é uma coisa que não deve ser pensada? Teria que ser alguém da geração de 90, década de 90, década de 2000, até por perfil de idade, assim, né? Das grandes figuras do futebol brasileiro daquela época, poucas foram para esse lado de virar treinador. O Roberto Carlos, um pouquinho, mas depois já não foi tão para frente assim. Os outros grandes nomes, muitos foram virar empresários, né? Então, o Ronaldo Fenômeno, Rivaldo também foi um pouco por esse que criou até as empresas dele lá, até foi gerencial de Mojimirim, não deu muito certo. O Kaká também não foi por esse caminho, o Ronaldinho Gaúcho não foi por esse caminho. Tá começando a fazer... O Kaká tá fazendo curso agora, mas tá começando agora. Então, assim... E eu não sei se o Kaká também seria um cara pra você já estreá-lo como técnico da seleção. Eu acho que ele próprio... Fizeram isso com o Falcão e não deu certo. O Falcão também foi outro nome, é verdade. O Falcão apareceu após a Copa de 90. Era embalo do Beckenbauer, né? Era embalo do Beckenbauer. E todo mundo achava que o Falcão era o símbolo de modernidade, conhecimento, tática. E o Falcão, não só na seleção, mas depois como em outros clubes que ele teve chance, não desempenhou. Vale apostar num grande nome, mas que não tenha tanta experiência como treinador? Eu acho que precisa de empirismo ali. Acho que você precisa ter uma bagagem, alguém que... Zico já foi técnico. Acho que o Zico não... Levou o Fenerbahçe às quartas. Se eu fosse o Zico, não aceitaria, não. Não, mas o Zico já saiu também dessa de técnico já faz um bom tempo. Acho que o Galinho já está numa outra fase. Mas já foi treinador, é verdade. Mas apostar nessa de alguém com uma imagem forte... Copa, né? Treinou o Japão. Eu não iria por esse caminho, não. Enfrentou o Brasil em 2006. Ricardo Gomes estava na comissão, voltou, né? Agora, né? Rapaz, que dificuldade pra gente achar um técnico pra seleção brasileira. Missão difícil, hein, seu Edinaldo? Boa sorte aí, bom trabalho. Escolha bem, por favor. E eu acho importante que a gente está falando agora, acho que é o momento até de ter um técnico estrangeiro, até pela... A gente já citou, não vê nomes preparados nesse momento, mas assim, também deixar claro que parece que não tem nenhum técnico que preste, só tem que pegar o estrangeiro. Eu acho que é também muito bom para nós, pro nosso futebol, ter essa troca. Então, assim, no momento que vem que a gente defende o estrangeiro agora, eu acho que ia ser muito legal, independente do cenário, o Tite, por exemplo, fosse trabalhar na Europa. Eu acho que é legal pro nosso futebol ter esse tipo de troca. Então, não só bater nessa tecla parecendo que tá todo mundo que tá aqui não presta, tem que encher de estrangeiro e esquece os técnicos brasileiros. Eu acho que a troca é muito importante. Essa Copa tá tendo uma coisa curiosa, né? Porque
A Argentina está na semifinal com o Scaloni, que ficou 36 jogos sem perder. O Scaloni não era considerado técnico. Muita O Scaloni é uma boa. Aí, técnico de Marrocos base. está na semifinal, dispensou um técnico europeu, pegou um técnico local, o cara chegou há poucas semanas, botou pela primeira vez o time africano na semifinal. A Croácia, na Copa passada, pegou o Dalit em cima da hora. Trocou o técnico, o cara... E chegou à final. O cara chegou a uma final e já está em outra semifinal. São exemplos de que, às vezes, você pode ter uma solução caseira. Agora tem que acertar no alvo, né? E quem seria esse nome? Olha. Southgate vai ser campeão com a Inglaterra, olha aí. Pessoal, Vai ser campeão? o pessoal mete o pau, por exemplo, Southgate. Qual é o nome do técnico de Marrocos mesmo? Que eu esqueci. Walid Regragui. É o Valide, campeão do mundo, já pensou? Pensou? Eu acho que ele vai ser Para, campeão. Não, da e Champions ele vai ser campeão da Champions Africana e da Copa do Mundo. verdade- They play the greatest football. They play the most fantastic football. You know what happened yesterday? Seu Edinaldo, é isso aí. Mas O Thiago vai para lá, nós temos talentos. Temos jogadores que estão lá na Europa, que estão aparecendo bem. Temos uma nova geração, por exemplo, foi convocada essa semana a seleção sub-20 pelo Ramon, que é uma lista com jogadores de muita qualidade, alguns que já estão aparecendo bem em clubes aqui no futebol brasileiro. Então nós temos material humano. O Tite já era, já foi. E agora, na opinião de vocês, quem é o técnico ideal para a seleção brasileira? Para aproveitar essa geração que está vindo e a outra que está chegando ainda mais novinha, pensando no ciclo de 3 anos e meio até 2026 a Copa do Mundo. O ideal era o Guardiola. Possível. Não é possível agora. Renovou o contrato. Teve um momento ali, antes da Copa de 14, quando fizeram a opção pelo Filipão, que ele estava flertando, namorando, admitindo a possibilidade de treinar o Brasil. Então, já tem quase 10 anos, né, desse período. E agora ele renovou o contrato com o City. Então, já era. Ele, numa resposta... Há alguns meses disse assim, não, o Brasil tem bons treinadores, que um treinador brasileiro... Ele tirou o corpo fora ali, negou. Esse é um outro ponto. Chegou a hora de um estrangeiro dirigir a seleção brasileira? Existe algum técnico hoje brasileiro que tenha condições de assumir a nossa seleção? Isso é um ponto que começa a ser muito discutido, hein? Olha, eu particularmente, dos nomes hoje, acho que a gente tem bons treinadores com potencial, mas hoje eu não vejo nenhum nome, talvez, já de imediato para assumir. Eu, particularmente, aí é a minha opinião pessoal, o cara que eu primeiro ligaria era o Abel Ferreira. É o primeiro nome que eu ligaria, pelo conhecimento que ele já tem do futebol brasileiro, o trabalho que tem feito, acho que é o nome que, para mim, estaria mais credente. Se ele vai querer, se vai ser a prioridade para ele ou não, isso aí não sei. Aí vai depender do outro lado. Mas da minha parte, se eu estou na CBF, eu tenho que ir atrás, seria o primeiro nome. Você ligaria pro Abel? Eu ligaria para ele. Eu tô numa linha, assim, Guardiola não, porque não vai rolar. Não, mas eu tô numa linha que se aproxima um pouco do Bubu. Assim, a gente não pode ignorar. Às vezes a gente fica olhando dentro do nosso mundinho aqui do futebol nacional, pensando nessa coisa. Se a CBF se abrir para técnico estrangeiro, e ela já deu sinal quando chegou a chamar o Xavi para ser auxiliar, então ela já tem essa abertura. Tem que lembrar que a camisa da seleção brasileira é uma das camisas, se não for a camisa mais pesada ou mais significativa, mais simbólica do futebol mundial. Sem dúvida que é. Então, assim, se um clube brasileiro chega e liga para certos treinadores internacionais, não tem conversa. Se a CBF liga para convidar para treinar a seleção brasileira, uma reunião pelo menos consegue marcar para conversar. Então, poderia tentar o Thomas Tuchel. Eu não sei se ele vai querer voltar a trabalhar com o O Neymar. Ancelotti, que já tem o Vinícius Júnior. Ancelotti. O Ancelotti ajudou o trabalho do Tite. Então, o Ancelotti... Botou o Vinícius Júnior pra voar, O Ancelotti que até por filosofia poderia ser até uma evolução do trabalho do Tite, mas se pegando um ritmo de continuidade e evoluindo... Só um parênteses rápido. Do Ancelotti, ele falou que o trabalho no Real Madrid dele seria o último. Então, você teria que convencê-lo também mas aí você tá passando... O Van Gaal estava aposentado. Ligaram pra ele no desespero ali, ele foi. Para contextualizar. Mas a seleção brasileira seduz. Ela pode seduzir. Thomas Tuchel. Acho que a seleção brasileira tem peso para tentar ligar para esses caras. Se não consegue e vai para nomes que orbitaram mais, eu penso que 2 nomes que possivelmente que se deveria ligar é o Abel Ferreira e o Jorge Jesus. São nomes acessíveis, hein? São mais acessíveis.
que fizeram, o Abel está fazendo e o Jorge Jesus fez trabalho marcante aqui. De que se interessaria por treinar a Alemanha agora no ciclo. É que a Alemanha renovou com o Hansi Flick. Ou seja, talvez esteja passando pela cabeça do Tuchel dar uma freada um pouquinho, trabalhar num esquema mais de seleção por um tempo. Talvez ele tenha considerado essa ideia. Por que não trabalhar no Brasil? E eu acho que o estilo de jogo do Tuchel... Fala, torcida alviverde. Então, quem vocês acham que deve ser o novo técnico da seleção brasileira? Vocês acham que o Palmeiras deve liberar Abel Ferreira para a seleção? Deixa a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo.